Breve virá, breve Jesus voltará. Obrigado a esses irmãos que puxam o louvor para que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Nós, quando viemos à casa de Deus, hoje eu estava pensando, hoje à tarde, como é bom nós estarmos nos preparando para vir à casa de Deus. Às vezes nós ficamos, já aconteceu comigo, com certeza deve ter acontecido com você. Algum dia é dia de você vir adorar a Deus, e você às vezes fica pensando em casa, ou tem algum parente, ou tem alguém em casa, ou algum motivo que você pensa assim, não sei se eu vou na igreja hoje, tá tão gostoso aqui em casa, e às vezes está fazendo alguma coisa, e você acaba não vindo na igreja. E nós sabemos que quando você não vem à igreja, nós estamos perdendo a oportunidade de termos comunhão com Deus. E se nós fôssemos analisar, se nós fôssemos estudar todas as profecias, todas que falam sobre a volta de Cristo. Essa semana eu estive comentando com um amigo meu, que estamos estudando a Bíblia, e ele perguntou para mim o seguinte: quando nós falamos sobre a volta de Cristo, os discípulos queriam saber que dia era esse. E no entanto, Jesus, ele apenas deu alguns sinais, algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias, que estaria apontando a breve volta de Jesus. E ele perguntou para mim, o que falta? O que falta para que Cristo volte logo? Na verdade, existem alguns detalhes, algumas coisas que faltam. Mas a principal coisa que falta, a Bíblia diz que alguns dizem ou acham que Deus é tardio. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo. E Ele não quer que nem se perca, mas que todos se salvem. E quando nós falamos sobre sinais e quando Cristo vai voltar, eu acredito que o principal objetivo, a principal coisa que está faltando é eu e você entregar o nosso coração 100% para Cristo. Para que nós possamos estar com Ele eternamente. E quando nós viemos à casa de Deus, nós estamos dizendo para nós mesmos, para a comunidade que nós vivemos e para todos os anjos, quer sejam bons, quer sejam maus, que nós estamos nos preparando para caminhar com o nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja. Perdi a minha cola aqui. Mas eu gostaria de convidar a igreja para que se coloque em pé. Gostaria de chamar a nossa equipe de louvor aqui, por favor. Vamos colocar em pé e vamos adorar o nome do nosso Deus com o hino em oração. Bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua bondade de nos conduzir até aqui. E aqui estamos, ó Deus, com o verdadeiro interesse de ouvir a tua doce voz através dos ensinamentos da tua palavra. Amém. Pedimos que pela tua bondade perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e dá-nos o teu poder, a direção do teu Santo Espírito, para que possamos compreender definitivamente os ensinamentos da tua palavra. Abençoa o teu servo que vai partir conosco o pão da vida, que ele tenha a sabedoria dos altos céus. E nós, como ouvintes, que possamos estar atentos para ouvir, compreender e muito mais pôr em prática na nossa vida diária. Abençoa os teus filhos, aqueles que não puderam ouvir,
que eles recebam também as tuas ricas bênçãos, mas que haja um despertamento em nós de sempre estar presente na tua igreja, onde nós podemos ouvir continuamente a tua doce voz aqui dentro da tua igreja. Seja feita a tua vontade, salva-nos para o teu reino, é o que nós te pedimos sem merecer, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Gostaria de ler para os irmãos Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Reprovai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando nós lemos Malaquias, nós vemos que Deus tem um propósito que haja mantimento na casa de Deus. Nós vemos que Deus ele tem um propósito de abençoar os seus filhos. Mas nós observamos que quando você tem uma familiaridade com a palavra de Deus, você começa a aprender algumas coisas por experiência. E nós vemos que, em alguns momentos, em alguns lugares, tem pessoas que dizem para você o seguinte: se você trouxer aqui R$1.000, R$2.000, R$3.000, Deus vai te dar uma bênção. E eu digo para você o seguinte: Deus não aceita barganha. Nós vemos a Bíblia dizendo que uma mulher levou 3 moedinhas de um valor ínfimo e colocou na caixinha de ofertas do templo nos dias de Cristo. E outras pessoas levavam quantias grandes e colocavam. E Cristo olhou para aquela mulher e disse: aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu de coração. Ela deu do pouco que ela tinha. Mas nós observamos quando nós adoramos a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus pede que nós o adoremos, mas Deus pede que nós o adoremos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, baseado naquilo que Ele já nos abençoou. Porque Deus não aceita barganha. Nós vimos que, na Idade Escura, nas cruzadas, as vendas de indulgências, que as pessoas vendiam um pedaço do céu. Se você e tua família quer ir para o céu, você vem cá, paga tanto. E nós vemos que hoje nós, pela história, nós ficamos até tristes quando isso acontecia. Mas se você for ver hoje, quando alguém pede para você, dê R$1.000 que Deus vai te abençoar, você não está barganhando com Deus? Você não está querendo comprar uma bênção de Deus? Não é isso que Deus quer. Quando a Bíblia diz, trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, Deus está pedindo para que você o adore com as suas ofertas e seus dízimos, mas o adorem daquilo que Deus já te deu. Porque Deus não aceita barganha. Não adianta você pensar, eu vou devolver essa oferta, esse dízimo, e Deus vai me abençoar. Em alguns lugares você vê pessoas dizendo, vende a sua casa, traz o dinheiro, que Deus vai te abençoar. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Porque Deus pede que haja mantimento na casa dele. Mas Ele não quer de você um sacrifício que Ele não está pedindo. Ele está pedindo apenas aquilo que você preparou de coração. Agora nós teremos um momento para você que preparou a sua oferta. Para que você veio adorar a Deus nessa noite. E você colocou no teu coração, olha, eu vou adorar a Deus com o meu dízimo e com as minhas ofertas. Este é o momento. Mas Deus, Ele pede de você aquilo que Ele já te deu, aquilo que Ele já te abençoou, porque Deus não aceita barganha. Que Deus nos abençoe. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Assim mesmo como estamos, com reverência, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo, eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de prepararmos, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor, Pai, dos altos céus, que o Senhor aceita a nossa adoração. Que o Senhor aceite, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas principalmente, Pai, aceita o nosso coração, aceita o nosso entendimento, e que o Teu Santo Espírito venha e faça morada em nós, ó Pai. Fica conosco. Nós te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. A irmã Nadir, ela pediu para que nós dessemos um recado, que a Cleonice, ela está aqui na igreja hoje, e você que faz parte da comissão, da recepção, teve uma reunião, foi conversado com vocês a respeito de uma camiseta. E de acordo com o que foi conversado, a irmã Cleonice está aqui, e no final do culto vocês podem estar procurando a irmã Cleonice para acertarem aí a programação de vocês, de acordo com o que vocês já haviam combinado. Eu gostaria de convidar o nosso irmão, que ele disse que vocês conhecem ele, eu não conhecia, tá? Mas diz ele que essa igreja está no coração dele. Gostaria de chamar aqui o nosso amigo, ele disse que nós podemos chamar ele de Tato, que Tato é o nome carinhoso que a igreja conhece ele. Então, assim, nosso irmão, ele é da igreja de São Brás, e ele veio para servir-nos nessa noite. Que Deus te abençoe, meu irmão, que o Espírito Santo lhe use, e que as palavras ditas nessa noite, para todos nós que estamos aqui, para os nossos amigos internautas, que Deus o abençoe, e que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos um dia estarmos todos na Canaã Celestial. A turma já conhece que o meu segurança sempre está junto. Te pego na saída, tá? Aí eu queria cumprimentar os irmãos, que alguns daqui eu não conheço, uma boa noite. E alguns aqui eu tenho boas lembranças. Eloá, que me ajudaram na minha caminhada. Eu procuro dizer que aqui eu entrei cadeirante espiritual e demorou para me aceitar o sábado, demorou para me aceitar primeiramente Jesus. Eu acho que eu me tornei adventista que procurei ser cristão primeiro. Eu acho que se eu chegasse aqui a convite do irmão Jair, que nos faz presente aqui hoje, e ele me desse a disciplina da igreja adventista, eu com a minha arrogância não estaria pregando aqui hoje. Eu acho que o mundo, o pecado é mais saboroso. Eu disse
eu fui pregar no Jardim Maria Angélica esse dia, o Jair estava presente, e eu disse para ele que o sábado eu achava que ia ser a minha aprovação. Um dia teve um amigo meu no meu serviço e disse que era na sexta-feira, que no outro dia era para me conhecer a igreja dele. Eu chamei ele de louco. Eu falei, você está louco? Amanhã ir na igreja? Ele falou assim para mim em poucas palavras, acho que louco é você de não conhecer essa igreja. E as orações que ele fez, acho que naquele pôr do sol, oração intercessória, me levou para aquele dia, no outro sábado. No outro dia já era o sábado, e eu tive na igreja do Itaqui, e ele estava presente lá, e eu morrendo de vergonha dentro da igreja. Vergonha acho que mais de Deus do que do povo que estava lá, porque eu procuro dizer que isso aqui é o hospital, né? Cada um está se curando, eu fui lá para me curar. Estou me curando ainda, falta muito ainda, mas... E ele, ao mesmo tempo, me elogiou. Ele disse para mim, convidei um amigo meu, que nem sei o nome dele, ele trabalha no posto lá, o apelido dele é Tato, eu queria que ele viesse aqui na frente. Aí eu fui, com as pernas mole assim, com quem diz, não era para ter me chamado já, mas eu fui. Mas eu gostei que ele me elogiou. Ele falou assim, eu acho que aqui nós estamos numa 70 pessoas, 80, e outro dia eu ia subir na serra de São Luís do Purunã, de moto, e esse amigo meu aqui estava de bicicleta. Ele faz muito exercício físico. Eu falei, vou frequentar mais. Eles elogiam a gente. Aí ao mesmo tempo ele falou assim, nenhum de vocês aqui faz o exercício que ele faz, eu acho, mas temos que ajudar ele. O lado espiritual dele está cadeirante. Aí eu falei, eles criticam também. Aí eu fui acostumando com elogio, com críticas. Aí ele falou assim, esse aqui pode te ajudar, esse aqui te ajuda. E a grande ajuda que eu tive, eu acho que foi Deus, primeiramente. E tenho que agradecer os 4 carregadores de paralítico. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui, teve 4 carregando o cadeirante, o espiritual, né? E na minha passagem eu tive aqui, acho que teve mais de 4 pessoas carregando a minha maca. Teve um sábado que não me avisaram que ia ter tenda de oração, isso me aborreceu. Eu tive aqui na quarta e ninguém me avisou, e eu com o meu lado arrogante, cheguei de moto com o frio que estava, mas eu não queria estar aqui. Não queria estar presente, eu não estava feliz aqui. O inimigo te sonda e te conhece. No Salmo 139 está. Deus te sonda e te conhece, mas ao mesmo tempo o inimigo te sonda e te conhece. Ele sabia o meu temperamento. Aí eu fui lá embaixo, não tinha a escolinha minha. Aí eu fiquei aborrecido, irado. A ira é um veneno, eu me envenenei, nem sentei no banco, eu vou embora. Não me avisaram que não ia ter estudo bíblico, eu também vou embora. Eu não tinha um anjo junto comigo, eu não tinha uma paz comigo, não tinha nada. Aí, nesse intervalo, eu fui para a moto para ir embora. Não sei o que eu ia fazer daquele sábado. Aliás, muitos sábados eu sabia o que eu fazia, mas aquele ia ser mais um que eu ia me dedicar aos meus pecados. Aí quando eu estava montando na moto, já estava colocando a luva, o Jair chegou e bateu no meu ombro e falou assim, chegou atrasado, hein? Ele não sabia a ira que eu estava. Eu quase falei para ele assim, não cheguei atrasado, não me avisaram quarta-feira e eu já estou indo embora. Ele bateu no meu ombro, eu senti que o Espírito Santo estava usando o Jair. Aí eu fui pregar no Maria Angélica esse dia, ele não sabia dessa história até sábado passado. Aí ele pediu para ir lá comentar. Ele falou assim, chegou atrasado, eu esqueci de te avisar quarta. Mas por 2 minutos eu já tinha ido embora. Aí ele falou assim, vamos lá que eu vou te mostrar a tendinha de oração. Ainda eu estava irado ainda. Falei, vou, mas daqui a pouco eu vou embora. Aí sentei e me acalmei. Aí ele falou assim, vai ter tenda de oração, o meu horário é tal hora, 9h45 assim. Aí eu falei, ele não vai nem se preocupar em me chamar, eu vou embora. Não gostei da tendinha de oração, 2 travesseiros lá, eu não entendi aquilo. Meio século vagando, foi a primeira vez que eu conversei com Cristo, foi ali. Ele falou assim, tá no nosso horário. Eu falei, não, mas você tem os seus filhos, você tem a Nadir.
Não, mas ele já tem, eu quero orar com você. Falei, nossa, que mico, eu não sei nem o que é orar. Aí chegamos lá, ele joelhou e falou assim, você quer começar? Eu perguntei para mim mesmo, começar o quê? Eu não sei nem orar. Eu falei, então vai você, depois eu continuo, para me respirar um pouco. Eu queria que ele tivesse orado uns 40 minutos, para mim ficar respirando mais. Daqui a pouco ele me cutucou e falou assim, é sua vez. Eu orei, chorei, orei, e pedi para Deus que eu não vou sujar tanto mais a minha alma, não vou sujar tanto mais o meu coração, que dê tanto trabalho para Ele. Amém? Eu procuro dizer que a oração intercessória tem muito valor na minha família. Eu procuro dizer que a minha mulher não é adventista, aliás, meu lar não é adventista, e a minha mulher pega livro que eu pego na igreja do São Brás e sai distribuindo para os vizinhos. Amém? E pede para me marcar, marca aí a rádio que você ouve, e marca o canal que nós assistimos aqui, para os vizinhos assistir. Eu falei, amém. Esses dias ela esteve comigo na igreja do Araucária e eu citei isso, ela falou assim, eu faço com a maior naturalidade. Eu falei assim, que bom. E ela está alimentando aos poucos. Eu chego em casa hoje, eu conto para ela como que foi. Eu sei que eu queria que algum de vocês, queria que mais alguém tivesse presente aqui. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um sobrinho. Mas eu sei que não é, o propósito de Deus não é sempre agradar a gente, mesmo na doença, nas enfermidades. Mas quem sabe um dia, eu esperei 50 anos, meio século, para Jesus me achar. Quem sabe eles esperem menos, quem sabe eles sofram menos. Amém? Eu queria que a palavra de Deus fosse aberta em Salmos. É 8h30 lá, até 9h30 a gente fala de Salmos, aí até umas 10h30 a gente encerra. Ali tem o inimigo do pregador, que é o relógio, né? Eu queria primeiramente, antes de a gente achar um versículo de Salmos, onde eu tive fazendo um pôr do sol em Bateias, e tem um menino, não sei se alguém já sabe dessa história do Adrian. Ele é um adventista da igreja de Bateias. E em 2012 ele era um dos meninos mais peralta dentro da igreja de Bateias. E hoje ele está encamado. Hoje ele só respira. Temos que orar por ele, que eu tive lá ontem, foi eu, um amigo meu do Portão, e mais um amigo dele que vai se batizar sábado que vem. E eu senti que a família do Adrian, o Adrian está atrofiado na cama. O Adrian está com uma doença lá que eles até resumem no falar que é difícil, mas eu vi que a família ficou doente com a doença. Eles estão procurando outros deuses, eles perderam a fé, eles perderam o foco. É triste, eu tive lá ontem, deu a impressão que eles estão vendo o filme para o Adrian voltar. Eu procuro dizer que eu falei isso na quarta lá. É difícil, em tudo dai graças, está na palavra de Deus. Eu vou ter que louvar o Adrian ser o menino mais peralta de Bateias, e dali a pouco ele está enfermo. Ele precisa de tudo, ele só respira. Eu tive fazendo uma visita para ele ontem, e eu trouxe o Adrian para o meu coração. Eu até sonhei com o Adrian. Acordei nervoso, falei para minha mulher que eu estava sonhando com o Adrian. E eu quero que a gente ore pelo Adrian, principalmente, e pela família dele, que não percam a fé. Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu acho que quando chegar uma enfermidade no meu lar, eu não vou soltar fogos, eu não vou comemorar, mas eu vou esperar o porquê de Deus. Minha mãe ficou 21 dias fora desse mundo, e eu perguntando, mas por quê? Às vezes contestando com Deus, mas por que minha mãe? Aí teve uma vez que os meus irmãos já estavam com tudo pronto para o velório da minha mãe. Eu falei para eles esperar mais um pouco,
que o médico dos médicos ia fazer minha mãe assistir um culto dentro dessa igreja. Ele ouviu, amém? Ele ouviu, eu marquei o 5º banco ali, um dia, e falei para Deus aqui dentro dessa igreja, falei assim, minha mãe está enferma, 24 dias, por que você está judiando tanto de nós, da minha mãe? Lázaro ficou 4 dias, você esqueceu minha mãe? Se acaso ela vier assistir um culto comigo, se ela chegar a faltar na porta da igreja, eu vou louvar esse Deus que eu não conhecia eternamente. Mas com a graça de Deus, ela já está 4 anos com nós. E eu procuro dizer para ela que ela vai comigo na igreja adventista, na rua da casa dela. Eu procuro dizer para ela que oração intercessória foi muito bem para mim, para minha família. E eu falo para ela que o registro dela devia ser rasgado. Ela viveu até 2010 diferente. Ela viveu até 2010 com arrogância. Ela viveu até 2010 com os defeitos que todos nós temos, adventista ou não. E eu procuro dizer para ela que ela pode rasgar o registro dela e fazer um novo registro. O nome dela é Aparecida, ela faz aniversário dia de Natal. E eu procuro dizer que ela podia rasgar e fazer um registro Nova Dona Aparecida. Amém? Assim como o meu registro também podia ser rasgado a partir de 7 de setembro de 2012, onde Deus me alcançou, onde Deus me disse assim, vá e não peques mais. Amém? Falando em 7, eu ouço a Rádio Novo Tempo e diz que o 7 é o número da perfeição. Não sei se alguém acredita nisso. Eu vi a lua cheia agora de pouco, há uns tempos atrás eu voltava, porque a lua cheia é lobisomem, né? Aí eu tinha voltado. Aí eu falei, não vou voltar, eu sou adventista. Então eu falei pro Noril que lua bonita, mas eu não vou voltar, hoje não vem lobisomem. Aí eu procurei trazer para o meu coração o 7, já que é o número da perfeição. Eu fui batizado dia 7 de setembro. Amém? Eu sou de 1961, 7. Eu estou com 52 anos, 7. Batismo, 7 letras. São Brás, onde Deus escolheu, eu queria aqui, mas Ele muda os planos da gente. São Brás, 7 letras. Orações, o que eu aprendi de manhã, de noite. Vindo agora, tinha um acidente, eu saí com sobra, falei para o Noril, vamos sair com sobra, que no domingo sempre um acidente dá. E conseguimos passar pelo acidente, chegamos aqui bem antes, amém? E Messias, o meu sobrenome, eu não dava muita nem bola para o meu sobrenome. Messias, 7 letras. Palavra, 7 letras. Eu poderia ficar mais vezes, mas a gente vai falar um pouco de Salmos. Então não esqueçam de orar pelo Adrian. A gente vai abrir o livro de Salmos. Até, inclusive, eu tinha feito alguma coisa a respeito do Espírito Santo, mas eu acho que é a igreja, não digo favorita, mas é a igreja que me ensinou a caminhar nas meus primeiros passos. A gente vai abrir o livro, a Palavra de Deus em Salmos 20, e a gente vai ver um pouco de orações. Aquele que encontrou, diga amém. Aquele que não encontrou, misericórdia. Brincadeira. Numa ocasião eu fui pregar numa igreja no Itaqui e eu vi que tinha gente sem a Bíblia no sábado. Aí eu não sei como é que eles entenderam. E se eu tivesse lá, ia ser um puxão de orelha para mim. Eu falei assim, aqueles que estiverem com a Bíblia, abra. E aqueles que não estiverem, sente do lado de um cristão, que o cristão pode te ajudar. Teve gente que não despediu de mim na saída, eu não entendi o que foi. Mas tudo bem, vamos orar por ele. No Salmo 20, oração a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleva em segurança. Do teu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-lhe segundo o teu coração, e realize
todos os meus desígnios. Eu procuro dizer que aqui tem um pedaço da minha vida. E na oração que a gente aprendeu, e aqui tem um pedaço dela: seja feita a sua vontade, realize os seus desígnios. Eu procuro dizer que na palavra de Deus tem muitas partes que a gente tem que ler, reler, para entender. A palavra de Deus diz aqui: feliz aquele que lê, entende e pratica a palavra de Deus. E foi aqui que eu aprendi a ler, entender, e principalmente Deus me deu o dom de praticar a palavra de Deus. Amém? A gente vai para o Salmo 32 agora. O Salmo 32 está: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Eu procuro dizer aqui que o pecado não confessado é o câncer da alma. Eu convivi 50 anos com esse câncer. Esse câncer não fez só mal para mim. Esse câncer fez mal para minha mãe. Esse câncer fez mal para minhas filhas. Esse câncer fez mal para minha esposa. Esse câncer fez mal onde eu andava. Eu não confessava os meus pecados. Então eu procuro dizer que o pecado que não é confessado é o câncer da alma. Espero que, se tem algum pecado no coração que não foi confessado, confessem, e vocês verão qual a bênção vocês receberão. Eu vaguei 50 anos e eu peço que vocês, ao chegarem em casa hoje, orem por mim, para não apagar a chama do primeiro amor por Cristo. Eu estou 1 ano e 6 meses de batismo, e eu sei as provações que eu passo na minha casa, no meu trabalho. As provações, eu digo que o inimigo me sonda e me conhece. Cada um aqui, ele vai te trazer o seu pecado patenteado. Ele não traz o que eu não gosto. Ele não traz o que você não gosta. Ele não traz o que você não gosta, que ele vai perder tempo. Ele não gosta de perder tempo. Ele é astuto. Ele quer que você acredite naquele diabo da televisão, que tem chifre, que veste vermelho. Não. Ele é um anjo de luz. Ele está presente no seu pecado. Ele está presente em tudo. Eu procuro dizer que, numa ocasião, eu preguei aqui a respeito de adultério. Então, o inimigo me sondava e me conhecia meu pecado. Então, ele trazia para mim sabores da vida carnal, prazeres que não me levaram a nada. E é por isso que eu agradeço muitas orações intercessórias. Foi onde eu consegui me livrar e, ao mesmo tempo, vigiar e orar constantemente. Não adianta eu guardar só o sábado. Não adianta eu vir aqui contar muitos amém. Eu contei 21 amém um dia na igreja adventista do São Brás. E por pouco que não abri o portão da minha casa, eu joguei o 21 amém no ralo. Puxei a descarga, meus 21 amém foram embora. Então você tem que se vigiar no mundo. Você tem que se vigiar no seu lar. Você tem que vigiar no que você assiste. Você tem que vigiar no que você ouve. Você tem que vigiar no que você pensa. E eu peço em oração por vocês. Oração por mim, que eu tenho muito que melhorar ainda. E o inimigo às vezes me sonda e conhece minha fraqueza. Mas eu procuro vigiar e orar constantemente. Amém? No Salmo 40 a gente vai encontrar oração de livramento. O Salmo de Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? E me pôs nos lábios um novo cântico,
um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Eu procuro dizer aqui que eu sempre, quando eu vou na minha mãe, eu leio essa parte desse salmo para ela, que o Senhor me tirou do lamaçal. Eu não sei o que te trouxe para a igreja adventista, eu não sei o que te trouxe para ser cristão, agradar a Deus, não sei o que te trouxe amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, mas aqui, nesse salmo aqui, se vocês puderem ler ele inteiro depois em casa, e se arrependerem dos seus pecados, eu procuro dizer que o arrependimento envolve muitas coisas. O arrependimento é mais do que se afastar do pecado. Diz a respeito de mudança de coração, assim como ele fez comigo, amém? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Respeitar as diferenças. Eu tive na casa da minha mãe no carnaval, e a minha irmã disse que a igreja dela enfeita as crianças para pular carnaval. Eu não pude falar nada. Eu tive que orar pelas crianças. Orar. Ela veio e ainda mostrou foto. Onde nós pulamos carnaval? Eu falei, mas você vai em carnaval? Não, na igreja. A gente enfeita as crianças e pula carnaval. Eu orei. Era hora de eu calar. Eu aprendi que o cristão é tão perto. Hora de falar e hora de calar. Era hora de eu calar aquela hora, para não ter intriga. Um dia ela perguntou para mim, onde está escrito o quarto mandamento que vocês guardam? Eu falei, esse está fácil. Está em Êxodo 20, procurei para ela. Aí quando ela começou a ter dúvida a respeito da carne, minha mãe estava junto, a minha mãe falou assim, você grifa na minha Bíblia. Aí eu falei, não, mãe, não é só a senhora que tem dúvida. Eu vou marcar num papel e quem tiver dúvida a senhora mostra. Não é a igreja adventista que prega não comer carne imunda, guardar o domingo, que nem vocês guardam, mas é o que está escrito. Adorar a imagem. A minha mãe tem uma imagem na casa dela, ela é 77 anos católica, eu fui até meio século, eu fui até 3 anos atrás, mas ao mesmo tempo eu uso para ela que a gente vai na igreja, ela se alimenta. Eu fui pregar um Natal, que era aniversário dela, eu liguei para uns amigos lá dessa igreja adventista e falei que eu ia ficar muito feliz se eles conseguissem para mim pregar naquela quarta-feira, que era o aniversário da minha mãe, Natal, minha família tudo reunido. Aí ela disse para mim, a gente vai na quarta-feira? Vamos. Aí a gente foi no sábado, aí eu nem lembrava que ia ter batismo no domingo. E ela começou a me cobrar à tarde. A gente tem que ir embora. Falei, mãe, eu sou seu filho caçula, eu estou com 50 anos, o que você tem lá em casa? Estamos na casa da minha irmã, vamos curtir aqui. Não, eu quero ir na igreja, amém. Vai ter batismo, eu quero assistir batismo. Eu falei, amém. E chegamos lá, a surpresa maior minha foi que 13 batismos ia ter naquele domingo, e eu com certeza não teria ido, se não fosse o Espírito Santo usar a minha mãe, 77 anos, católica, amém? Para me chamar, me convencer a ir na igreja. Quando eu cheguei lá, eu até assustei. Eu falei, mas vai batizar a igreja inteira aqui. Eu acho que é a igrejinha pequena. Eu tenho até no meu celular. Aí ela aprendeu a crescer. Se eu não seguro minha mãe lá, ela queria pular lá, com roupa e tudo dentro do tanque. Eu falei, não, mãe, calma. Você tem que entender a palavra de Deus. E vai ter muitos conflitos com a sua vizinhança, com as suas irmãs, com as suas filhas. Vai ter um conflito grande. Mas é um conflito que compensa. Eu acho que eu aprendi até a respeito de morte. Eu para ser bem franco para vocês, eu não fui no enterro do meu pai. Ligaram para mim que o meu pai faleceu, eu já estava aqui. Eu falei, se precisar alguma coisa, a senhora liga, mãe. Mas eu não vou. Quero ter lembrança do meu pai vivo. Eu não me preocupava com quem estava em volta. Meu coração egoísta. E hoje eu viajava só fim de ano para minha mãe. Hoje eu viajo 4, 5 vezes por ano. Procuro viajar na sexta, fui sexta-feira antes do carnaval. No sábado ela foi comigo na igreja adventista. No domingo ela foi comigo na igreja adventista. Então, até hoje eu peço perdão para minha mãe de coisas que eu fiz porque eu não tinha essa mentalidade.
Eu queria ter lembrança do meu pai levando eu num campo de futebol. Eu queria ter lembrança do meu pai escutando futebol comigo no rádio. É algumas das coisas que ele me ensinou. Mas ao mesmo tempo eu não me preocupava com quem estava em volta. Eu queria ter lembrança desse meu pai. E esses dias atrás eu estava na casa de uma amiga minha, orando por ela num sábado à tarde, e ela é uma adventista afastada de Deus. Peca, que nem eu, adventista. Aí eu conversei com ela. Ela é madrinha da minha filha Thaís. Eu falei assim, Aguinalda, dá pra gente fazer um trato. Pacto não, dá pra gente fazer um trato. Acho que dificilmente a gente vai morrer na mesma data, né? Ela falou assim, eu acho que não, só se a gente estiver viajando junto e acontecer um acidente aí, uma fatalidade. Ela entendeu. Eu falei assim, mas eu tenho uma proposta para fazer para você. Ela falou assim, como? Eu falei, a gente é mais ou menos da mesma idade e eu queria que você fosse no meu velório, se acaso eu falecer primeiro, você, pouca lágrima, e não sei quantas pessoas vai estar em volta, você só fica falando assim, não sei se salvou, mas fez de tudo. Aí ele ironizou, falou assim, mas é fácil, não precisa nem fazer uma colinha. Eu só falo isso no seu velório? Eu falei, só fala isso. Que eu fiz de tudo para me salvar. Quis ser exemplo para minha mãe, eu acreditei nos 10 mandamentos, eu fiz de tudo para me salvar. Mas aí é muito fácil. Eu falei assim, não, mas a dificuldade maior agora é, e se você for antes? Ela pensou, ela falou assim, como assim? Eu falei, se eu for no seu velório, o que eu falo pro Dudu, seu neto? O que eu falo pra Larissa, sua neta? O que eu falo pro seu filho, João Henrique? E o que eu falo pro seu filho, Genésio? Você fez alguma coisa para se salvar? Ou você foi covarde que nem eu era? E o pior de tudo é que ela conheceu a palavra de Deus. O que muito me chateou foi quando eu fui falar da igreja adventista para ela me deu o inário dela. Eu tenho um ciúme das minhas coisas da igreja, e ela chegou e falou, eu tenho um inário adventista. Eu falei, não estou entendendo. Eu fui lá, pensei que ela ia me abraçar, amém, achou, me mostra. Não, ela já tinha ido, batizado, e tristemente se afastou de Deus. E até hoje eu cobro dela. Eu vou no sábado, eu ligo, eu fui pregar em Bateias na quarta-feira, eu ligo, Guinaldo, eu passo na sua casa e te pego. Não. E teve um dia que ela ficou até brava, ela falou assim, eu acho que eu não vou voltar para essa igreja. Eu falei assim, mas você tem um passo antes. Não precisa voltar para a igreja quando você se afasta de ser adventista. Você volta para Cristo primeiro. Prova para Ele que você está melhorando, e depois a disciplina da igreja você já conhece. E ela continua. Não, vamos orar pela Aguinalda. Oração intercessória tem muito valor. Eu sei que talvez um dia eu trago ela aqui e conto uma história diferente da Aguinalda. Amém? Oração por socorro divino, está no Salmo 54. Amém? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca. Pois contra mim levantas os insolentes, os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de ti. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor a quem me sustenta a vida. Amém? Eu procuro dizer aqui que tem um pouco aqui de Isaías 41:10. Não temas, que eu estou contigo. Não te assombres, eu não sei qual que é a sua dúvida ainda, mesmo sendo adventista. Eu procuro dizer que lábios pecadores estão falando isso aqui para vocês. E dizer que com a mesma boca que às vezes diz amém, é a mesma que amaldiçoa. Quando eu falei da história que eu falei 21 amém dentro da igreja do São Brás, eu procurei até contar para ver se não ia ser em vão. Eu não guardar o domingo, eu não estar aqui domingo, eu não estar levando a palavra de Deus para minha casa antes de uma refeição. Isso eu não fazia. Um dia teve um rapaz no meu serviço e eu nem conhecia Deus, ironizei ele quando ele chegou. Ele falou assim, eu vim orar por você, sou lá de Pinhais.
Meu amigo pediu para me vir aqui. Eu meio que assustei. Falei, tá bom, vamos orar. Rafael, o nome dele. Ele falou assim, você trabalha todo domingo? Eu falei, todo domingo. O meu amigo pediu para falar para você que ele tem um plano na sua vida. Até hoje eu não sei que doutrina que ele é. Só sei o nome dele, no telefone, nada. Quem sabe um dia eu encontro o Rafael nessa ou na outra vida, amém? Aí ele falou assim para mim, vamos orar? Eu falei, vamos, só que tem que ser com a sua Bíblia, eu não tenho Bíblia. Tá bom, aí oramos dentro do meu serviço, aí depois ele falou assim, você vai almoçar em casa hoje? Eu falei, vou, eu fico até a hora do almoço, vou almoçar e volto. Você põe um prato a mais na mesa hoje? Eu falei, o cara quer almoçar na minha casa. Não é à toa que ele está me cevando. Aí ele falou assim, não vou almoçar na sua casa. Mas o meu amigo, que vai se tornar seu amigo a partir de hoje, quer ceiar com você. Quer almoçar com você. Quer que você pelo menos agradece o que você tem na mesa. Muitas vezes ele está de braço cruzado esperando você só agradecer. Você põe um prato a mais na mesa hoje? Mesmo que seus filhos te chamem de louco. Eu falei assim, tá bom. Cheguei em casa, pus um prato a mais, tiraram. Pus um prato a mais, tiraram. Eu falei, então eu tô louco, eles não estão colaborando comigo. Coloquei e falei assim, não, o Senhor quer ceiar com a gente. Olharam em mim, aquele ar de espanto. Quem que te ensinou isso, pai? Eu falei, o nome dele é só Rafael. E continuou a história dele, ele orou. E quando ele ia saindo, eu estava pegando no Rafael já, meu pecado. Eu estava pegando no Rafael já. Eu falei, me deixa o seu número do telefone. Ele falou, não, só meu nome. Não precisa nem saber que doutrina que eu sou. Chegou um carro para me atender, eu falei, eu vou ali, mas já eu volto. Ele falou, tá se apegando no Rafael. Esquece o Rafael. Rafael talvez é pior que você. Mas meu amigo pediu para me vir aqui. Aí eu fiquei de pé. Ele falou assim, eu vou fazer uma oração aqui dentro do meu carro. Ele estava com Voyage. E quando eu parar, você fala seu nome. Ele orou, eu falava meu nome. Ele orou, eu falava meu nome. Isso era um domingo, 10:30 da manhã, com calor. Aí ele falou assim, agora você pode abrir o olho. E eu estava cego. Eu falei, o cara veio e me tirou a visão. Apavorei. Eu falei, aconteceu, Rafael? Mesma coisa, eu estar com o olho fechado. Ele falou assim, a luz do Espírito Santo habitou em você. Eu trouxe aquilo para o meu coração. Eu falei assim, mas e agora? Ele falou assim, eu vou orar. Você vai saindo de pouquinho, senta, e eu vou virar e vou embora. Nunca mais ouvi o Rafael. Eu trouxe essa história porque eu só sei o nome. Eu só sei que quando ele chegou, a primeira impressão que fica, eu não fui com a cara dele. Ele abriu o porta-malas do carro e falou assim, não tem pneu furado, tá? Eu falei assim, o que ele veio fazer aqui então? Daí a pouco ele falou de pôr mais um prato na mesa. Ele falou, ele veio filar minha boia hoje. Não era. Ele veio me trazer o Cristo que eu não conhecia. Eu não sei, quem sabe um dia ele passa no meu serviço, eu oro muito por isso. E quem sabe um dia ele vem assistir um culto aqui, eu não sei qual que é a doutrina dele, mas eu queria mostrar para ele o que aquela oração fez na minha vida. Eu não sabia nem o que era uma Bíblia, eu não sabia o que nem era adventista. E Deus usou aquela pessoa para ir lá no meu serviço, de Pinhais, lá da 50 quilômetros. E quem sabe um dia eu trago o Rafael para contar a história aqui, amém? A gente vai encerrar com o Salmo 102. É a oração que muitas vezes eu fiquei aqui dentro dessa igreja. Amém? Essa é a oração da minha aflição que muitas vezes eu tive aqui, principalmente no sábado. Oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me para mim os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como uma fornalha. Eu procuro dizer que
a oração do aflito. Eu não sei qual que é a sua angústia nessa semana. Eu não sei qual as aflições que você vai enfrentar essa semana. O amanhã não é meu. Eu procuro dizer que eu aprendi a conviver assim. O meu amanhã começa hoje. Se eu quero um bom domingo, eu faço um bom sábado. Se eu quero uma segunda amarga, seja amarga no domingo. Eu procuro dizer que, adventista ou não, procura alimentar-se bem. Não sei o que você assiste. Esse dia minha mulher chamou eu fiquei aterrorizado com o que ela estava assistindo e o grito que ela deu. Ela estava assistindo um canal e eu estava ouvindo o hino na 106.5 na cozinha. Ela falou assim, corre, você vê o capeta. Eu falei, nossa, será que ele veio? Eu não sei exorcizar o capeta. Aí ela falou assim, olha aqui, eu estou assistindo na Record. O apelido do cara é Capeta. E já matou não sei quantos. Eu falei assim, nossa, ele é tão bonito, né? Olho verde, moreno. Você está brincando? Eu falei, não, esse que é o Capeta que trabalha na sua mente. Como assim? Eu falei assim, eu volto se você trocar de canal. Eu estou me alimentando de coisa melhor na cozinha. Você já está jantando? Eu falei, não, eu estou escutando 106.5, Novo Tempo. Estou me alimentando de coisa melhor. É isso que você vai levar para o seu trabalho amanhã? Você vai conversar do capeta amanhã lá no seu serviço? Eu não estou te entendendo. Eu falei assim, o seu amanhã começa hoje. Vê o que você está assistindo. Eu procuro me policiar até nisso. Há muito tempo atrás eu assistia filme de terror e eu sonhava, né? E hoje eu me alimento de coisa boa. Eu assisto, eu não tenho Sky, mas tenho o canal 35, canal aberto. E eu assisto. E a minha mulher aos poucos está se alimentando. A minha mulher aos poucos, eu chego em casa, ela está sintonizada na Novo Tempo, amém? Hoje ela escuta um programa lá de... Às vezes ela ouve o programa para me criticar, alguns de vocês aqui também. Aí eu estava me arrumando, eu falei assim, essa gravata fica bonita com branco? Ela falou assim, não precisa ficar bonito na igreja. Você pergunta para mim o que orna, se é o branco, se é... Eu falei assim, nossa, calma. Eu estou indo para a igreja, eu e o Noril. Então, mas hoje a Darlene estava falando na rádio que você não tem que se enfeitar muito na igreja. Ó, não sei se é ciúmes, ou talvez seja. Viu? Aí, tomara que seja. Vamos orar para que seja. A oração de adoração, a gente vai achar... vamos encerrar. Eu já contei bastante, eu já falei bastante. E eu queria que vocês continuassem orando. E para interceder na minha família. Quem sabe um dia estão aqui. Quem sabe um dia entenda mais. Quem sabe um dia pratique mais. E tenha menos ciúme. Vamos encerrar então com o hino 34. Qual grande és tu, Senhor? Querido Deus Pai, quero que a resposta das minhas orações às vezes seja no momento meu. Mas Tu queres que eu seja paciente, meu Deus. Eu espero em Ti, Senhor. Entrego em Ti minhas preocupações. Deixo o resultado nas Suas mãos. Ajuda-me, Senhor, a descansar ciente do que o Teu tempo é perfeito e justo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.